Luiz Gá, que prazer te receber aqui em São Paulo, no Estúdio Doc, Estúdio do Cauê, na Vila Madalena. Muito obrigada por ter topado, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu queria começar perguntando como que começou a sua relação com a música. Cara, eu acho que começou dentro da barriga da minha mãe, assim. Tipo, família da minha mãe, família do meu pai, assim, eram famílias que tinham muito amor pela música, né? Ninguém era músico profissional, não vem de uma família, assim, de artistas, do ponto de vista profissional, né, da relação profissional com a arte, mas meus tios, assim, de parte de pai, eram vários compositores, né, a família do meu pai, especialmente, tinha uma coisa bem legal, assim, de ter canções, né, da família. E eu até gravei uma música da minha tia, chama Amigo, que tá no Presente, que é um disco de 2020. Tia Socorro, maravilhosa, um beijo pra Tia Socorro. Minha musa inspiradora da família. Assim, as duas famílias que tinham muito apreço pela música, tinha uma relação também de pesquisar muita música diferente. Assim, meu pai vinha de uma família mais pobre e tal, mas a música era o lugar que realmente conectava intelectualmente, assim, né? A relação com a arte, assim, veio muito através da música, e essa coisa de músicas também que não eram exatamente o mainstream ou o que tocava na rádio. Então, assim, eu lembro lá em casa, tipo, se enrolava, assim, sei lá, Grupo Rumo, Itamar Assunção, Sérgio Sampaio, umas coisas que eram, assim, já, né, meio lado B da música brasileira, mas que eles tinham muito gosto de ir atrás dessas coisas e tal. E aí, por esse ambiente, eu comecei a tocar muito cedo, tipo, sei lá, comecei a fazer aula de violão, devia ter uns 8, 9 anos. E aí, pelo meu perfil também de ser uma pessoa muito de agregar, de organizar, né? Tem um perfil muito de querer fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu já comecei a ter minhas primeiras bandinhas, assim, nessa época. Eu fui criado numa cidade do interior de Minas, né? Chama Entre Rios de Minas. E aí eu tive minhas primeiras bandinhas lá, sei lá, eu tinha 9, 10 anos, assim. Eu já ficava enchendo o saco dos amigos que queria jogar futebol e eu queria fazer a banda, né? A gente teve umas bandas e tal, fizemos umas músicas ruins. E esse ambiente da família, né? Porque, na verdade, é o lugar de onde nasce a música em todos os lugares, né? Que é tipo assim, antes da música gravada, né? As pessoas tinham que tocar, é isso, né? E aí, a família do meu pai, acho que tinha muito essa característica de ser uma família que todos amavam muito a música, ninguém era profissional, mas todo mundo tocava um pouquinho. Né? Também é isso, assim, aí indo para as raízes mais lá de trás, eu também, sempre que eu encontro com meu pai, eu vou puxando, né, as histórias e tal. E tem um tempo que ele me contou, assim, do bisavô, que era o Francisquinho, que era um velho que era repentista. E aí tem essa história também de que ele era a figura que ficava, que tinha... Acho que o cearense tem um pouco essa coisa, a galera é muito criativa, tem muita coisa de piada, né? Fica fazendo piada, inventando apelidinho pros outros, né? Então tinha essa coisa na minha família, tinha muito essa energia. E aí os tios todos criavam músicas que era assim, vamos fazer uma música pro aniversário de sei lá quem. Igual essa música que eu gravei, o Amigo, né, que é a música da Tia Socorro, é uma música que ela fez pro meu pai quando ela morava em São Paulo, meu pai morava no Rio uma época. E aí era aquela coisa, assim, ligação interurbana, era caro, a galera não podia se falar muito, não podia viajar pra ir, voltar, visitar e tal. E aí ela fez a música e mandou numa fita pro meu pai, pro meu correio, cara. entendeu? Isso assim, é muito legal. Então tem essas mitologias, assim, da família que muito atravessadas pela música desde sempre, e a criação num lugar muito pouco intelectual, assim, sabe? Muito intuitivo e tal, que na verdade se tornou pra mim como é que eu posso dizer isso? Um topos, assim, um exemplo, né? Um lugar, assim, de tipo, eu quero fazer música igual a Tia Socorro, entendeu? Assim, quero conseguir... lugar de referência, assim, exatamente, uma referência de tipo, como que pra mim aquilo ali tem um grau de sofisticação que é o maior possível, porque ele é totalmente popular ao mesmo tempo, entendeu? Não é uma coisa cabeçuda, conceitual, tipo, não, é uma coisa que é o papo reto, assim, tipo, a música é assim: quero ver teu sorriso de perto, seus braços abertos, ando com muita saudade, como vai você? Tipo assim, é tipo uma carta, lindo. né? Assim, é literalmente uma carta, tenho. Ai, que sorte! Escuta aí, chama Presente, tá no Spotify, tá em todas as plataformas
plataformas lindo aí. Isso, muito o álbum lindo. chama Presente, né? De 2020. E tem a gravação dela. Não, tem a gravação minha. Não, é uma tô gravação. dizendo, tem a gravação dela. Não tem essa gravação dela. Não tem. Assim, quando a gente encontra, ela toca no violão, assim, mas tipo, a gente não tem uma gravar gravação. com seu socorro agora. Eu acho, concordo. Urgente. Concordo gente, que a gente, eu amei isso. Concordo que a gente tem que produzir essa gravação, é verdade. Você se entende como músico, a música como profissão quando, assim? Cara, acho que o primeiro cachê que eu ganhei, eu devia ter uns 13 anos, assim. A história é, né? Meu pai, do interior do Ceará, pá, brotou no Rio de Janeiro. Minha mãe nasceu em Fortaleza também por uma conjuntura do destino, porque meu avô era engenheiro, aí ia fazer umas obras, não sei o que. Ela nasceu em Fortaleza, mas só nasceu e veio parar no Rio também. Eu nasci no Rio de Janeiro, apesar de eu ser mineiro de alma, assim, mas a minha certidão de nascimento tá lá escrito, né, que eu sou carioca. Não sou carioca não, mas digamos que, né, tem esse pezinho lá no Rio. Mas fui morar muito cedo em Entre Rios de Minas, né, que é a minha cidade, assim, de criação, que é uma cidadezinha perto de São João del Rei, assim, sei lá, 1h30 de Belo Horizonte. E aí, nessa época que foi quando eu comecei a fazer aula, que eu comecei a tocar, e já tinha todo esse background, né, familiar, e eu tinha vontade de aprender e não sei o quê. Comecei a fazer as bandinhas e tal, e aí, como eu tinha também esse perfil meio assim de querer fazer as coisas acontecer e não sei o quê, eu falava com as pessoas, eu já era meio produtora, assim, sabe? Com 10, 12 anos de idade eu já ficava, batia na porta de sei lá quem pra falar que tinha a banda, não sei o quê. Aí contrataram a gente, acho que foi até pro passeio ciclístico, que era um negócio que rolava dia 21 de abril. Agora que eu tô pensando, inclusive, que doideira, porque eu vou fazer esse show no Sesc Pompeia. Pode falar isso aqui? Não pode. Deve. Não pode, porque vai sair depois, sei lá, não sei. Não tem problema, mas foda-se. Faz um corte e a gente já faz o convite. 21 de abril eu vou fazer esse show no Sesc Pompeia agora. E eu tô lembrando que eu acho que o primeiro show que eu ganhei um cachê foi no 21 de abril, sei lá, de 1900 e alguma coisa, que era o passeio ciclístico de Entre Rios. E aí a bandinha tocou em cima de um caminhão, assim, na praça. E a gente tocava um repertório ruim pra danar, assim, que era tipo uns covers, assim, que tinha, tipo assim, desde, sei lá, Raimundos até, tipo assim, vocês lembram da banda que chamava P.O. Box, velho? Nossa, não. Que era: tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, Talvez. Toma vinho português. Nossa, era ruim demais, velho. Mas a gente fazia uma versão meio punk dessa música, assim. E aí era isso, a bandinha que chamava... Como é que era o nome dessa bandinha? Eu acho que ela chamava Mata Hari, que era o nome já cheio de conceito, que era da bandinha nossa lá da escola. Por isso que eu falo assim, ou seja, profissionalmente não era exatamente a minha renda ainda, mas já era um trabalho pago, né, assim. E aí daí pra frente foi só escalonando isso, né, ou seja, tive uma outra banda que era o Sete Sangrias, que era uma banda de Entre Rios também, que eu fui meio que... Eu fui tipo uma contratação, assim. Eles, tipo, precisavam de um guitarrista e ficaram sabendo que eu tocava e me chamaram. Era uma galera um pouco mais velha. E aí eu entrei, aí a gente fez muito show essa época, assim. Eu comecei bem novo mesmo, assim, porque essa altura... Você nunca fez outra coisa da vida? Eu nunca fiz outra coisa da vida. Quer dizer, fiz muita coisa da vida, mas tipo, sempre entendeu que isso seria um caminho de profissão, eu, na verdade, assim. mais ou menos, porque quando eu entrei na UFMG, eu entrei em 2004, no curso de Comunicação Social da UFMG. Eu não estava pronto naquele momento, nem queria ir para a escola de música, porque a escola de música... Além de ser até hoje um ambiente bem careta dentro da universidade, tal, com todo o amor que eu tenho pela escola de música do UFMG, porque foram muitos momentos bonitos ali dentro, mas existe uma mentalidade meio quadrada do ensino de música. Um país igual o Brasil, por exemplo, aí você vai tocar uma peça de um compositor, sei lá, alemão para entrar na música, entendeu? Tipo assim, isso é uma outra discussão, né? Mas reforma curricular, assim, que deveria existir, por exemplo, pra gente valorizar os saberes nossos, sei lá, estudar Hermeto Pascoal, Guilherme Desmonte, Maracatu, Boi do Maranhão, entendeu? Congado, sei lá. Mas a universidade tem uma dificuldade de fazer essa ponte, né? Ainda, nessa época, ainda mais, né? E aí eu fui parar no curso de comunicação, que era um curso, tipo assim, o menino é meio criativo, né? Vai lá fazer publicidade, né? Quem sabe, não sei o que. Aí fui, mas aí eu acabei formando em rádio e TV. Eu lembro que assim, entraram 50, né, no semestre e só formaram 2 em rádio e TV. Meu Deus. Porque ninguém queria formar rádio e TV, porque o MEC não validava o diploma, não sei o que e tal, mas eu já sabia que também não ia usar esse diploma pra nada. E aí formei em rádio e TV e foi ótimo, porque foi um momento assim de eu poder fazer um certo turismo epistemológico assim na universidade, porque era um curso muito aberto, né?
Então tinha matéria, sei lá, até o 4º período e depois era assim, vai ser feliz aí. Aí eu fiz matéria na Belas Artes, no cinema, tudo quanto é lugar, na filosofia, na letras, foi ótimo nesse sentido. Fiz formação complementar na escola de música e depois fui para a escola de música, emendei uma graduação que era a primeira turma de música popular. Só que era uma turma de música popular que também era aquilo, aí música popular era o quê? Era jazz. Entendeu? Tipo assim, vocês não tinham muito coisa de música brasileira e tal, e aí você que bebia de fonte de Tia Socorro. Exatamente, fui parar. Totalmente brasilidades não, e tal. Não totalmente popular. Jazz, né? Não, exato. Eu amo jazz, eu estudei também jazz na Pro Music, que é uma outra escola lá de Belo Horizonte, eu acho que foi ótimo também. Hoje em dia eu não escuto muito jazz, mas eu já escutei muito, acho uma musicalidade muito incrível, e acho que também a própria música brasileira influenciou muito, né, o jazz e a bossa nova, e enfim, essa coisa de que o jazz, na verdade, tudo que se faz de música instrumental no Brasil, a gente pode entender como jazz, né? Assim, tipo, João Bosco, voz e violão é jazz, entendeu? Assim, quer dizer, Gilberto Gil é jazz, porque jazz é improvisação, né, música inventiva, é criação. Então, acho que tem essa coisa, né? Que o jazz, ele é um rótulo, assim, que fala daquela época nos Estados Unidos, mas fala de muito mais coisas, né? Mas é mais pra dizer assim, aí o que aconteceu foi essa época, o Graviola foi assim, a primeira banda mais importante, assim, que eu tive. A gente se conheceu na faculdade, na época que eu tava na Fafiche, na época que eu tava no... Aí você pode contar quem era da... Então, da banda? O Graviola era eu, o Zé Lu e o Marcelo. O José Luiz Braga e Marcelo de Podestá, que era meu colega na comunicação. E o Zé Lu era um amigo do Malpode já, sei lá, do colégio. Enfim, eles eram uma galera que já morava em Belo Horizonte. Eu cheguei de Entre Rios, já colei com o Marcelo, que era o ripão, assim, mais mitológico da sala. E a gente ficava tocando violão no intervalo. Aí o Zé se aproximou, o Zé já cantava super bem, assim. A gente meio que começou a banda naquele climinha de faculdade, assim, né? Umas festinhas meio duvidosas, um repertório bem duvidoso também. A gente tocava umas coisas tipo Sérgio Sampaio, não sei o que lá, mas a gente também tocava, tipo assim, vocês lembram daquele negócio assim, Companhia do Salame? Nossa, vocês pegaram isso? Não. Não Companhia do Salame era um negócio do YouTube, cara, que era uma galera que fazia, tipo, uns vídeos com a abertura, sei lá, do Jaspion em japonês, com uma legenda em português, entendeu? Como se ele estivesse falando... tipo, em português. Aí ele falava, tipo assim, o cara tossiu, que era o Galaxy, sabe? Enfim, bobagens da internet dos anos, sei lá, 2000. E aí a gente tocava umas coisas assim também, meio zoeira, mas o Graviola foi crescendo, não sei o quê. E aí, pra pegar na que eu tava contando antes, né? Que aí, 2012, eu acho, o Graviola tava num momento, assim, muita coisa acontecendo, viajando muito na Europa, não sei o quê. E aí, um dia na escola de música, assim, no corredor, a Rosângela, saudosa Rosângela de Tugni, um beijo pra ela, que era a coordenadora do curso, chegou e falou assim, você tá aqui de novo, né? Quem é vivo sempre aparece, né? Não, vem cá pra conversar comigo. Aí ela, elegantemente, me convidou a me retirar do curso, porque ela falou assim, cara, né, sua banda tá aí viajando, você tá fazendo, você já é músico, o que você tá aqui, entendeu? Embaçando, segurando essa vaga aqui, tipo, isso aqui é uma universidade pública, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fiquei meio triste, assim, porque tinha muito apego a essa coisa de estar na universidade, eu gostava muito desse climinha da UFMG, mas realmente fez sentido, aí eu saí fora, né? Eu não concluí o curso, né, de música popular, porque realmente a música estava atrapalhando meus estudos, os estudos estavam atrapalhando a música, enfim, aí, tipo... E era tudo música, né, no fim. E é isso, realmente, pra mim, assim, o curso de música já estava num lugar, assim, que eu já estava fazendo muitas coisas do lado de fora, eu não conseguia bancar aquilo ali naquele momento, mas foi legal, assim, eu gostei também de ter passado pela escola de música, porque, querendo ou não, a universidade, né, eu acho que tem muito essa coisa dos encontros, mais do que a sala de aula, às vezes, sabe, é o corredor, é aquele início, é a cantina, é a conversinha fiada ali que gera muitas parcerias, né? Que gera... O Graviola, por exemplo, foi super isso, né? Assim, como você estava perguntando, assim, o início da banda, tipo, de 2004 até 2008, assim...
era só avacalhação, assim, da UFMG e tal. Aí a gente aprovou um projeto na Lei Municipal de Belo Horizonte pra gravar o primeiro disco. Aí o negócio meio que ficou sério, foi entendeu? Graviola e o Lixo Polifônico. Exatamente, que é aquele amarelinho, né, de 2009. Luísa já fazia parte. Não fazia? Não, Luísa Brina foi uma contratação da terceira geração do Graviola. A Luísa, nessa época, ela já era uma figura, né, de Belo Horizonte, tipo, meio mitológica também, porque ela era, tipo, uma menina que tocava muito bem, que tinha uma banda, ela tinha uma banda que chamava Mutum. E aí a gente era meio coleguinha da cena, né? Eu lembro que eu fui assistir eles, um show que eles fizeram lá na Guinhar, que é uma escola lá em Belo Horizonte, né? Uma escola de belas artes também que tem lá no Mangabeiras. A gente já tava meio frequentando a mesma cena. Aí eu produzi o primeiro disco da Luísa, que é o A Toada Vem Pelo Vento, tipo, que é, acho que em 2010 a gente gravou esse disco. E ela entrou pro grave, eu acho que foi 2013, se eu bem me lembro, porque foi um momento que aquela formação de ouro ali do Graviola, que era eu, o Zé, o Bruno, o Yuri e Velasco, né, na batera, o Bruno de Oliveira no baixo, eu e o Zé Lu, que tava desde o início, Flora, minha irmã, Flora Lopes na percussão e Juliana Perdigão na voz e na clarineta. Aí a Ju veio para São Paulo, mudou de BH para São Paulo, que ela tava entrando na banda do Teatro Oficina e ela tava, enfim, saindo de BH. E a Flora, minha irmã, largou a banda porque tava muito envolvida com o terreiro de Umbanda. E aí falou, velho, essa vida de banda, chega desse negócio, eu vou dedicar para outras coisas. E aí, de repente, a gente tinha, em 2013, uma turnê na Europa super importante, um monte de show, não sei o que, e tava desfalcado. Aí a gente chamou a Luísa, que tava meio que voltando a morar em BH nessa época, e o Igor Rajão, que é uma figura também de BH, assim, do trompete, produtor, hoje em dia ele mora em Portugal. E aí eles dois entraram, a Luísa meio que cantando, tocando percussão, e o Igor tocando teclado, trompete e tal. Aí a gente fez essa formação 2013, especialmente para cumprir com aquela agenda e tal. Aí depois o Igor saiu, aí teve o Graviola, assim, é um fatorial muito louco, teve muitas formações, mas a Luísa ficou, né? Depois que eu saí, a Luísa ainda ficou um tempo e tal, e ela trouxe também essa coisa de, né, de ser compositora foda, né? Então, assim, ela trouxe também uma personalidade dela, assim, né? Um frescor, assim, composicional. Várias músicas dela que a gente trouxe pro repertório do Graviola e tal. Foi muito legal também, né? E aí, nisso tudo, né? Banda, atrás de banda, não sei o que. Em 2010, você faz seu primeiro lançamento solo, Passando Portas. Passando Portas. O que, nesse momento, te fez querer lançar uma coisa sozinho? Cara, isso tem a ver com a primeira viagem para fora do Brasil que a gente fez, que eu fiz, né? Graças ao nosso grande papai Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, né, na época. Tinha um programa que era o Difusão e Intercâmbio Cultural do Ministério da Cultura e a gente aprovou um projeto nesse programa, porque a gente tinha recebido um convite de um festival na Itália de cultura brasileira, não sei o que, para tocar lá. E aí a gente articulou, escreveu o edital, aprovou. E aí a gente foi, em 2010, para fazer esse show lá e conseguimos marcar mais uns outros shows, né? Fizemos um show em Paris e alguns shows em Portugal também, em Lisboa e tal. E aí, especialmente em Lisboa, foi muito chocante, porque já tinha uma galera que fragava o Graviola, entendeu? Tipo, os shows todos lotados, a galera cantando as músicas, a gente ficou muito chocado, assim. Ficou aquela emoção, assim, era a primeira vez que eu saía, né, do Brasil. E aí eu fiquei muito emocionado com tudo, achava tudo incrível, né? E essa coisa de abrir a janela do mundo, né? E você falar assim, caralho, velho, tipo, aqueles cenários de filme, aquelas coisas que a gente via, né? E de repente você tá ali vendo essas coisas na vida real, assim. E essa coisa da multiculturalidade também, né? Tipo, sabe, vários países, várias línguas, várias coisas. E aí aquilo mexeu muito comigo e eu acabei trocando a minha passagem. E falei com a galera, eu vou ficar mais uns meses aqui, eu vou aproveitar. Uns meses? É porque tinha 3 meses, né? Você podia ficar 3 meses com visto de turista. E aí eu troquei minha passagem pro máximo de tempo que eu podia ficar. E aí eu, na verdade, fiz isso porque eu recebi um convite de um cara que era o Thierry, que era um francês, que era dono de um lugar que o Graviola tocou lá em Alfama, lá em Lisboa, que era o Onda Jazz. E aí o Thierry gostou muito de mim, gostou muito da banda. Ele falou, cara, eu tô fazendo umas residências aqui. Se você quiser, faz uma aí pra você. Eu te dou as quintas-feiras do mês de junho. Você faz o que você quiser. Tipo, pode trazer alguém, convidados, fazer vários shows e tal. Aí eu peguei as quintas-feiras de junho
E esse foi o motivo, assim, de eu falar, então eu vou trocar minha passagem, não sei o quê. Aí o Graviola voltou, não tinha... Eles tiveram, sei lá, 1, 2 shows que eles tiveram que fazer sem mim, mas não foi, assim, um grande problema também. Pelo menos, assim, pelo que eu lembro, né? Porque eu tava lá animado, não sei, assim, como é que foi. Tava vendo outras coisas, né? E aí eu fiquei 3 meses. E aí o Passando Portas surgiu nesse contexto, porque... Pra mim, assim, a coisa da composição, ela vem muito, sempre vem, né, da vivência. E aí a vivência, quando você tá viajando, você tá ali naquela doideira, cada dia uma coisa nova, gente nova, cheiro, cor, gosto, né, a sinestesia da realidade ali socando a sua cara e você, assim, muito assunto pra absorver, né, e aí várias músicas foram surgindo. E aí tinha um cara, o Sérgio Miranda, que morava num apartamento ali nos Anjos, no bairro dos Anjos, ali em Lisboa, na Praça das Novas Nações. E aí ele foi nos shows, ele gostava do que eu tava fazendo. Aí ele me convidou, falou, velho, vai lá em casa pra gente gravar umas coisas, que você não quer gravar essas músicas e tal. E aí a gente gravou esse disco, tipo, sei lá, fizemos umas 3 ou 4 sessões assim, gravamos tudo. Ele mixou, assim, não sei o quê. Aí eu lembro que na época eu subi no MySpace, né, que era o que tinha. E muita gente ouviu, e aí também eu fiz um CDzinho branquinho, assim, de xerox, e duplicando o CD, aquela coisa bem punk, assim mesmo. E vendia pra galera, e foi meio que essa coisa, assim, no Passando Portas foi isso, né? Mas foi, eu acho que uma abertura, assim, pra entender essa coisa. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que teve muito esse impacto, assim, principalmente no meu círculo, assim, da galera falar assim, caralho, ele meteu um disco solo, voz, violão, quase todo. Tinha algumas coisas com outros instrumentos, mas era um disco bem simples, né, assim. E é um disco que eu escuto, assim, eu até falo assim, nossa, quem que é esse cara cantando com essa voz fanha, parece com o nariz entupido, assim. Mas na época também, na verdade, eu penso assim, pô, que bom que esse cara teve coragem, entendeu? Eu sou grato a ele por ele ter tido essa coragem, né? Apesar de que hoje eu escuto e falo assim, nossa, gente, que mas vergonha. a gente sempre tem mas, isso, né? Mas o mais engraçado, velho, é que a minha opinião é a que menos conta, entendeu? Assim, tipo, quem ouve gosta, então foda-se também, sabe? Assim, tipo, né? E aí, nisso tudo, você sempre teve muito movimento, né? Foi Graviola, foi disco solo. Aí, passa pra 2018, você lança com Rosa Neon, Fala Lá Pra Ela. Como foi esse momento? Passa para 2018, tipo assim, tipo, mudou 8 um milhão anos, de né? coisas, né? Assim, que não dá pra falar tudo. Não dá pra falar de tudo, mas detalhes, eu né? acho que é legal mencionar, porque tem uma banda que ela é um pouco injustiçada na cronologia, assim, que é uma banda do meio, entre o Graviola e o Rosa, que é o Tião Duá, que foi uma banda que eu tive com o Gustavito e o Juninho Bituruna. Foi uma banda que a gente até fez o Prata da Casa aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, sei lá que ano que foi isso, 2000 e... Não vou lembrar, mas... e foi uma banda que a gente circulou muito na Europa também. Era uma banda que tinha muita personalidade. Inclusive, é muito engraçado que tem muitos fãs ferrenhos até hoje que fala volta Tião do Ar, não sei o quê. Enfim, não sei se isso vai acontecer, mas no meio do caminho teve o Tião também, que era essa banda que tinha uma coisa meio... Era uma espécie de Brazilian acoustic punk, assim, sabe? Do tipo, era uma música muito brasileira, meio samba, meio influenciada por todo esse crossover de música brasileira, groovada, mas com uma abordagem meio punk, power trio, assim, sabe? Então a gente tinha uma pegada, uma produção bem diferente, assim. Tem 2 discos, 3 discos, 2 que a gente fez com as nossas músicas e um que a gente gravou com os MCs de Belo Horizonte. Que legal. Porque a gente fez um projeto também de residência artística num espaço lá em Belo Horizonte chamado Gruta, que é um lugar bem emblemático, assim, da cidade. E a gente fez, sei lá, durante uns 2 anos, eu acho, uns shows lá que a gente fazia o nosso show e depois a gente fazia uma espécie de pocket show com 2 MCs. E aí passou todo mundo por lá, tipo assim, Hot Oreia, FBC, próprio Djonga, tipo assim, toda essa galera passou pelo projeto, né, antes deles serem mais conhecidos e tal. E aí o Tião do Ar é um capítulo do meio, assim, que eu acho que é importante desculpa de colocar, é importante de colocar. Mas 2018 Fala Lá Pra Ela, né, no final do ano. O Rosa Neon, ou seja, o que aconteceu no meio do caminho? Foi assim, eles todos são bem mais novos que eu, né, Marina também, Mari também. Mas o Tofani era uma pessoa que eu já conhecia
assim, da cena de Belo Horizonte. Ele era um molequinho que tava sempre nos shows, ele também tocava, tinha as músicas dele. Aí a gente foi fazer uma turnê junto, que chamava Capial Elétrico, que foi, a gente marcou 4 shows, assim, acho que foi BH, Diamantina, Montes Claros e Milho Verde. Não sei se foi isso, mas eu acho que foi isso. Foram 4 cidades em Minas. A gente foi de carro e aí fizemos esses shows. E aí, acho que foi em Milho Verde, a Marina apareceu e a Mari também apareceu no show. Aí já cantaram com a gente ficou todo mundo apaixonado. Elas foram no outro show também, participaram do outro show. Enfim, naquele momento a gente já entendeu assim, falou assim, caralho, velho, tem que fazer alguma coisa, vamos. Aí a gente até começou a gravar. Eu acho que foi nessa viagem, se eu bem me lembro, que a gente começou a produzir o Estrela do Mar, que foi o segundo single, né? Uhum. Apesar de que o Falar Pra Ela saiu antes, mas a primeira música que a gente fez junto foi o Estrela do Mar. Que foi eu, Marina e Tofani. A Mari não tava esse dia. Aí a gente entendeu que a gente queria fazer alguma coisa. A gente não tava entendendo ainda se era uma banda, o que era, mas a gente começou a fazer. Todo mundo tinha vontade de fazer uma coisa mais... Todos em BH? Não, Marina morava em Montes Claros ainda. Mas eu tava morando em São Paulo nessa época. Tofani e Mari moravam em BH. E aí o negócio do Rosa também, que foi muito legal, que cada um trouxe um monte de gente. Então a Marina trouxe o Vito, que trabalha com ela até hoje, o Vito Soares, que é do vídeo. O Vito trouxe a Beli, que foi do Rosa também, porque o Rosa era nós 4, mas era um coletivo de 10 pessoas, né, na verdade. E a Mari trouxe o Baca, que foi, né, o principal produtor assim, musical, né, que fez muita coisa com a gente, fazia os shows com a gente. O Tofani trouxe o Schumacher, que era o nosso produtor e motorista, Thiago Schumacher, o nome dele. Eu trouxe o Mimizo, o João Cabral, enfim, cada um trouxe uma galera. E aí o Rosa Neon meio que se... Eu tô esquecendo alguém? Marina trouxe a Sara também, que era a Sara Leal, tirava foto. Acho que eu falei todo mundo. Porque senão o povo me mata depois, tô esquecendo alguém do núcleo principal ali. Mas porque aí... você sempre tá mandando juntos e cada um fazendo uma exatamente, função, e aí virou essa doideira. E aí eu não lembro, acho que foi Marina que falou isso. Falou assim, cara, vamos fazer um clipe por mês e soltar igual a Anitta tá fazendo. Porque tinha esse negócio que a Anitta tava fazendo um negócio na época que era de lançar um clipe por mês e uma parada super foda. E o Rosa Neon conseguiu tancar um clipe por mês sem dinheiro, assim, R$1 no bolso, entendeu? Assim, a gente meteu, uma equipe, né, uma sequência com uma equipe sem dinheiro e um sonho. E assim, e isso que eu tava morando em Portugal nessa época, 2019, rolou esse encontro, não sei o que, a gente entendeu, o negócio começou a dar muito certo. E em várias coisas a gente produziu à distância. A gente gravou tudo antes, na verdade, mas a gente ficou finalizando e eu já tava lá, entendeu? A gente lançando clipe e eu lá fazendo outras coisas, não sei o que. Aí acho que foi no final de 2018 que a gente lançou o Fala Lá Pra Ela, né? E aí depois o Estrela do Mar, aí depois não lembro qual que foi a ordem, mas aí foi lançando, né? Um por mês e tal. E foi do caralho, porque a resposta da galera foi muito grande, né? E aí, de repente, quando viu, a gente já tava... lembra-se, o show do Rosa, cara, era um negócio impressionante, assim. Qualquer cidade, assim, Natal, Belém... Recife, dava o primeiro acorde, assim, galera cantava tudo até o final, assim. Era muito emocionante, foi um negócio muito bonito, um encontro muito bonito também, né? Mas era a potência dessa coisa toda, né? Do coletivo, todo mundo ali dando o sangue, né? Um momento bem especial, eu acho, na vida de todo mundo ali, né? Que legal. E agora, infelizmente, vou ter que fazer outro corte grande de tempo. Fica à vontade. Afinal, sua carreira é grande. E começou muito novo também, novo, né? Então, tem que fazer alguns recordes. Assim, numa próxima, a gente conversa 3 horas, fica assim, vontade, que aí você me conta detalhes. E a gente pôs em 2025 seu último álbum, Hora Bom Dia. Me conta um pouco desse contexto de lançar Hora Bom Dia. O Hora Bom Dia, na verdade, é uma música do disco, né? Que é uma música do Orlando Pantera, que eu gravei nesse disco chamado Louisga Electric Micro Big Band, que é um disco que eu gravei ao vivo em Lisboa. Eu não lembro qual foi o ano que eu gravei, acho que foi 2023, mas ele saiu em 2025, né? E o Hora Bom Dia é uma música do Orlando Pantera, que é um compositor cabo-verdiano, que é uma história bem legal, porque assim, eu conheci a família do Orlando Pantera. Foi uma vez que eu fui para Portugal, para alguns shows, não sei o que, e pintou essa coisa. O Edgar Valente, que é um parceiro meu, que eu também tenho um trabalho com ele. A gente lançou um disco junto em 2023 chamado Aie, super bonito. O Edgar, beijo pro Edgar, tô com saudade. E aí o Edgar me botou na fita, falou, mano, a galera aqui me chamou e queria que você participasse também. A gente vai fazer um show que a Darlene, filha do Orlando, vai cantar as músicas dele.
E aí a gente meio que produziu, dirigiu, assim, o show, criou os arranjos, ensaiou, montou a banda. E nesse convívio, porque o Orlando Pantera, ele é um compositor cabo-verdiano que ele é tipo assim, eu não sei dar um exemplo, assim, do que seria o equivalente da música brasileira, mas ele é o cara que revolucionou a música popular cabo-verdiana, trouxe uma linguagem musical muito, muito dele, muito própria, e as letras falando do cotidiano e não sei o quê. Então ele foi e é uma figura muito popular, né, no Cabo Verde. E ele morreu antes de gravar o primeiro disco dele. Então as músicas que a gente conhece dele ou são de gravações de show, gravações assim meio, sabe, lo-fi assim de show, ou de, sei lá, a Lura gravou música dele, a Mayra Andrade gravou música dele, tipo assim, vários intérpretes da música cabo-verdiana gravaram Pantera. Acho que a Cesária gravou também, enfim. Mas a Darlene, que é a filha dele, nunca tinha cantado. Aí a Darlene produziu esse show, a gente ficou ali. Fizemos esse show algumas vezes. Tivemos contato com esse baú das canções do Orlando, através dessa amizade com a Darlene e com o tio Arlindo também, que aliás esses dois, tipo assim, cara, a galera, Cabo Verde também, gente, assim, Cabo Verde parece a Bahia, sabe, assim, Cabo Verde é um negócio que parece estar no Brasil, assim, galera. Eu tinha ido já em 2014, mas eu não tinha conhecido eles ainda, mas eu acho que foi 2019, eu não lembro exatamente o ano que foi essa produção com eles. E aí o acesso a esse Google Drive de milhões que eu tenho até hoje, secreto ali, o link, que é o Google Drive do arquivo das gravações que eles têm. E aí eu aprendi algumas músicas, né, do Orlando. E eu não falo crioulo assim, mas pra gente que fala português, né, a gente consegue aprender algumas coisas e tal. E eu aprendi a cantar as músicas, eu consegui assim. Teve até uma história engraçada do Ora Bom Dia, porque aí rolou isso, né, gravei esse disco ao vivo, ele saiu e o Ora Bom Dia foi o single. E ele deu uma mega viralizada no TikTok, porque a galera de Cabo Verde ficou chocada com o fato de eu ser um cara branco, brasileiro, cantando em crioulo tão bem, dentro da visão deles, né? Tipo assim. E aí, muito comentário de cabo-verdiano falando assim, porra, mano, que legal, brasileiro falando crioulo, não sei o quê, vem pro Cabo Verde. Inclusive, tô doido pra ir pra Cabo Verde, gente, me leva de novo. Eu fui tem muitos anos já. E, nossa, cara, é um lugar incrível, a gente se reconhece muito lá, né? E aí é isso, foi o single desse disco, que é um disco gravado ao vivo na Bota, que é um espaço muito legal lá de Lisboa, que me acolheu também para uma residência artística para produzir esse trabalho. Inclusive, aliás, beijo pra Lili e pro Rui, maravilhosos lá da Bota, meus queridos padrinhos lá de Lisboa. E eles têm esse espaço, que é um espaço ali no bairro dos Anjos, que é um cowork, estúdio, uma sala de concertos também, enfim. E a gente fez essa residência, aí eu montei uma banda, que vou citar nominalmente porque as pessoas são muito gloriosas, todas elas, né? Que é Bárbara Rodrigues, ninguém menos do que Bárbara Rodrigues, né? Cantando junto. Beatriz Nandi, que é a outra cantora. E eu, né? Cantando e tocando guitarra. Aí tem o Yori Collignon, que é o produtor do disco também, um holandês maravilhoso, meu parceiro também, que toca synth bass e algumas coisas eletrônicas nesse show. A Raquel Pimpão, que é a Femme Falafel, que é a tecladista desse disco. E Afrogame, né, do Vale, que é um percussionista. E o Teu, que é o outro percussionista. E a gente gravou ao vivo. Era um show, a gente gravou o show inteiro. Depois a gente escolheu algumas músicas para finalizar e lançar, que a gente lançou com esse selo, que é o selo do Yori, a Gris Records. E aí a gente lançou no digital, lançou o vídeo, tem o vídeo do show inteiro. E lançamos também, devia ter trazido, inclusive, de presente pra vocês, uma fitinha cassete. Mas você pode entregar maravilhosa, depois, podemos entregar depois, não tem problema não. Uma bela fitinha cassete verde, bonitinha demais, assim, que a gente produziu. Então esse disco, né, ele chama Luizga Electric Micro Big Band. Porque era a ideia de ser uma big band, mas que não é tão big assim. Então é uma micro big band. Mas na verdade somos 7, eu acho, na gravação. Mas que virou meio que um layout, assim, do show com banda, entendeu? Assim, tipo, então tudo que é banda é Electric Micro Big Band, entendeu? Assim, tipo. E aí esse audiovisual tá no YouTube também. É muito legal o audiovisual do show, assim. É muito legal porque a Bota é um espacinho, sabe? Parece um tiny desk, assim. É um negócio muito aconchegante, assim. A galera pertinho e tal. E é bem legal. Tanto que a capa do disco virou a capa da foto com a galera. Só que em vez de ser aquela foto que você fica assim, a galera invadiu o palco, entendeu? Então é a foto a gente no palco, assim.
E aí é a foto da capa do disco, né? Teve esse lançamento e em 2025 teve outro lançamento também, alguns meses antes, que é o Yamamaya, que é esse disco que eu produzi em parceria com o Izen, né, que é um produtor francês incrível. A gente trabalhou durante alguns anos, assim, ele produzindo, ele tem a linguagem bem de música eletrônica, assim, e eu trouxe algumas canções, a gente fez algumas coisas juntos também. Foi um disco também que saiu em vinil, tá super bonito. Qual que é o significado da música pra você? Eu acho que a música, ela vem antes de tudo, assim. A música é, tipo, a vibração, né, do som no ar, né? A música, talvez ela venha antes da linguagem, eu acho, né? Acho que a música é uma espécie de coisa que tá por debaixo, assim, de tudo, né? Eu acho que estrutura a nossa presença no mundo, né? Eu acredito que tá nesse lugar pra mim, assim, sabe? De, tipo, não só entender a música como arte, né? Como esse lugar, assim, que a gente consome uma coisa, um fonograma, um disco, um negócio, mas acho que tem esse lugar também meio... A música como essa energia que carrega esse mistério da comunicação humana, do sentimento, né? Como é que a música provoca um sentimento na gente de alegria, tristeza, suspense, dúvida, tensão, relaxamento, né? Eu acho que é um dos grandes mistérios, né? E talvez um dos grandes resquícios, assim, de uma época onde talvez a humanidade tenha sido uma humanidade mais mágica, né? Eu acho que a música é um elemento de magia, que a gente convive com ele todos os dias, sabe? Lindo, adorei. E agora são perguntinhas rápidas. Te falo uma coisa e você responde tipo uma. Tipo o Planeta Xuxa, aquele assim, né? Não sai de casa sem, né? Assim. Se você conseguir, né? Vamos lá, vamos tentar. Um estilo musical? Todos. Vale. Um lugar que você sonha em tocar? Nossa... Japão. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Chico César. Qual o desejo atual da sua carreira? Nossa, são tantos. Cara, o desejo atual da minha carreira, eu acho que é conquistar cada vez mais condições e possibilidades de realização que transcendam, inclusive, a minha própria carreira, entendeu? Ou seja, de que a minha carreira seja um lugar de magnetização e expansão que provoque o florescimento do que está ao redor também, sabe? É estar mais em bando, né? A gente se fortalecer mais, andar mais em bando, em grupo, né? Fortalecer projetos coletivos, assim, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa também que a gente vive uma época onde existe muito esse culto, né? Da personalidade, do artista, solo, do não sei o que por mais que eu entenda que cada ser humano é um universo, e eu entendo que a minha obra, o meu trabalho também em si é uma coisa, mas eu acho que essa coisa da cena, essa coisa do ecossistema me interessa muito, sabe? Assim, então, que a minha carreira tenha, né, abundância, estrutura para poder também contaminar positivamente o entorno, eu acho que é talvez o desejo, assim... Eu acho que você já vive seu desejo. Estruturador. Porque tudo que você compartilhou aqui agora era coletivo, mas né? aí dá pra pegar esse nível, assim, e jogar, assim, exponencialmente, colocar um elevado a 10, assim, sabe? Porque, né? A gente conquista a meta, a gente tem que dobrar a meta, né? Assim, com certeza. Acho que é meio aí, né? Mas o desejo continua, de alguma maneira, né? E também porque, assim, cara, o corre é muito brabo, sabe? Pra gente que não é herdeiro, que não é filho de ninguém, sabe? Que tá no corre mesmo. E a música, o mercado, toda essa pressão. E o Brasil é um país aristocrata, escravocrata. É um país escroto, assim, com os artistas, assim, de maneira geral, sabe? Então a gente conseguir também surfar, mudar essa mentalidade, né? Tipo, eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Então, assim, eu não tenho nada para reclamar, porque graças a Deus as coisas estão acontecendo, mas é isso, né? A continuidade e a expansão disso é a expansão do todo, né? A expansão do ecossistema, né? E eu acho que a gente, enquanto artista brasileiro, merece muito mais, sabe? Assim, tipo, eu não tô falando nem de mim individualmente, eu tô falando da posição da arte e especialmente da música, né? Alô, Lulão aí, ó, galera aí, pelo amor de Deus. 2026, cara, tipo assim, o mundo inteiro babando o ovo do Brasil, da arte brasileira, do cinema brasileiro, da música brasileira. E aqui a profissão não é regulamentada, a galera tá aí fudida, ganhando cachê fudido, sabe? Assim, tipo... Então, assim, eu acho que
eu sonho essa mudança de mentalidade também, sabe? De colocar a música no centro da mesa mesmo, de colocar o cinema, sabe? A arte brasileira num lugar de importância econômica também, como indústria mesmo, valorização, sabe? E não ser essa coisa do mangueio que, tipo, você tem que dar um negócio de graça pra ver se viraliza na internet, pra ver se dá certo, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, valorizar, né, esse lugar de amadurecer o mercado, assim, né? Amadurecer as condições de trabalho. Eu sou um privilegiado, cara. Eu consegui muita coisa, assim, e eu sei que não foi só pelo meu talento, entendeu? São a lei natural dos encontros, a sorte que você tem a cada esquina, né? Que faz com que a coisa chegue num lugar e tal, mas quantos não tiveram isso, né? Então, acho que a gente ter essa consciência também e entender que estruturalmente a gente precisa avançar muito, cara. Tipo assim, né? Para que o artista brasileiro seja realmente reconhecido e digno profissionalmente, né? Tem uma dignidade profissional, econômica e tal, que é o que a gente merece, né? Assim, e que é o que o mundo inteiro fala pra gente, né? Tipo assim, qualquer festival de qualquer gênero musical do mundo, se colocar uma bandeirinha do Brasil lá, já valorizou o passe, entendeu? Seja no metal, seja na música eletrônica, seja no jazz, seja em qualquer gênero, entendeu? É verdade. E como que a gente não entende isso? Não é que a gente não entende, eu acho que a gente entende, né? Eu tô falando assim, mas enquanto sociedade, sabe? Eu fico realmente pensando que, nossa, eu sonho muito isso, sabe? Assim, que a gente consiga construir esse caminho, né? Pavimentar esse caminho aí dessa transição de mentalidade e, portanto, das estruturas também, né? Tipo, pô, Ministério da Cultura, mano, tem que ter um orçamento, assim, 20 vezes maior, sabe? Assim, tipo, e falar isso sem que isso seja um delírio, sabe? Assim, falar isso como uma coisa viável, né? Assim, olha o K-pop aí, galera. Pelo amor de Deus, não precisa explicar mais nada. Minha sobrinha de 12 anos tá aprendendo coreano, entendeu? Por causa do K-pop, entendeu? No Brasil, mano, que é o país da música, entendeu? Assim, tipo assim, tudo bem, pode aprender coreano, não tô falando que isso seja o problema, mas o problema é a gente não ter essa consciência de que a música pode ser um veículo também para a cultura brasileira, chegar, né? O soft power brasileiro, assim. E gerar dinheiro por também, né? Porque eu excelência. acho que tem uma coisa de... Totalmente. No final, a arte, ela é muito bonita, e aí a gente não precisa ser remunerado por isso. Nossa, não. E aí, no Lá final das contas... não, ninguém aguenta isso aí mais não, né? Tem, assim. tem toda essa romantização do ser artista, quando na verdade tem pouco romance e muito trabalho. Muito suor, trabalho, né? não, exatamente. Lágrimas e aí eu acho que também o dinheiro faz com que você chegue em alguns lugares. No final das contas é isso, né? Porque o Brasil é um país que o excesso de abundância, de talento, né? No campo da música, por exemplo, tem até essa piada, né? Tipo, você sacode uma árvore e cai um grupo de choro tocando pra caralho, pixinguinha, entendeu? Um repertório incrível, não sei o quê. Mas aí tem tanta gente boa que é natural as pessoas desvalorizarem, né? Sabe? Mas eu acho que é menos pela quantidade de gente e mais pelo olhar que a gente tem enquanto que é um artista. Sim, assim. Mas eu acho que, por exemplo, aí você vê a questão do artista brasileiro fora do Brasil. Por que o músico brasileiro é mais valorizado fora do Brasil, entendeu? Porque você pega um cara que toca cavaco num samba aqui, lá em Guarulhos, pra ganhar 200 conto, você bota ele pra dar aula numa escola de jazz, na Dinamarca, entendeu? Assim, tipo, sabe? Então, eu tô falando assim, tipo, profissionalmente existe também essa coisa que é o contexto. Claro. Aí tem mais oferta aqui, tem menos oferta lá. E eu não tô falando também que a circulação internacional tenha que ser o objetivo de todo mundo, mas eu acho que ela tem que ser uma porta aberta, né? Pra quem quiser, entendeu? Imagina o Lula fazer um negócio com a China pra exportar roda de samba pra China, entendeu? Tipo, jogando uma coisa assim, aleatória, mas pra falar assim, sabe? Tem muito potencial, cara, essas coisas. O Brasil tem muitas tecnologias sociais criadas dentro do ambiente da música. O forró, o samba, o choro. Então, assim, isso também, na medida em que a gente entende isso como expressão e como atividade profissional e econômica, né? Sim. A coisa muda de lugar, né? Sim. Mas é como você tá falando, existe um pouco esse lugar da romantização do mas o cara tá lá tocando um sambinha, tá tomando uma cerveja, tá bom já, ele tá feliz já, entendeu? Prato de comida. Não precisa de mais nada. Gente, isso se chama precarização, entendeu? Assim, tipo, então, né? Eu tenho esperança, eu juro. Eu acho que, assim, a gente tem que jogar o sonho. A gente tem que poder sonhar alto, galera. Né? Senão nós estamos fodidos. Eu acho. É isso, muito obrigada. Amei ter conversado com você. Queria ter mais horas pra gente não fazer recorte. Muito, muito obrigada. Obrigada. Valeu, satisfação. Uhul.